Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, né? O Senhor tem movido o nosso coração esses dias para estar ministrando a palavra de Deus, e o Bruno já mencionou aqui, né, o versículo que eu ia começar a ministração, ele já falou aqui, o Salmos 35, né? Versículo 27, ele ministrou aqui no horário do ofertório, né, do momento prosperidade. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz ou tem prazer na prosperidade do seu servo. Quem é servo de Deus? Quem é mais do que servo? Quem é filho de Deus? O Senhor se alegra na sua prosperidade. Amém? E sabe, irmãos, quando a gente fala sobre prosperidade, é o tema dessa ministração nessa noite, vida de prosperidade. É uma proposta da nossa diretoria estar ministrando sobre esse assunto. É um assunto que a gente, olha só, a gente só fala nele na hora da oferta e dos dízimos. Mas é muito pouco para trazer entendimento a respeito desse assunto tão importante. Alguém disse que um terço das quase 40 parábolas que Jesus contou, olha só, das quase 40 parábolas que Jesus contou, um terço delas fala sobre dinheiro. Então, a palavra de Deus considera esse tema importante, Jesus considerou esse tema importante. Por que esse tema é importante e deve ser falado na igreja? Porque ele é um tema que diz respeito à vida das pessoas e à sociedade que a gente vive. Amém? A gente vive, a maior parte do tempo, vendendo, comprando, pensando como adquirir, não é? Dinheiro, trabalhando, estudando. A sociedade da gente vive em torno disso. Vocês estão entendendo quando eu falo vive em torno? É importante para a nossa sociedade. Então, é importante também para a palavra de Deus. E o Senhor diz em sua palavra que Ele deseja que seus filhos, que seus servos prosperem. Declara essa afirmação de fé. Fala, Deus deseja e Deus fica muito feliz quando eu estou prosperando. Amém? Então, Deus não quer que você e eu viva em falta, viva em penúria, viva em situações difíceis. Deus não quer isso. É um primeiro ponto para que a gente tenha a fé nesse assunto no nosso coração. Estão comigo? Então, para a fé chegar, a gente precisa saber o que a Bíblia diz. A gente precisa saber o que a palavra do Senhor fala a esse respeito. Enquanto a gente não sabe o que a Bíblia diz, enquanto a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente fica naquela condição de dúvida. Mas quando a palavra chega, fé chega, certeza chega. E uma coisa é certa, meu irmão, minha querida irmã, Deus não quer que você viva em falta de nada. Deus fica jubilando lá no trono quando você e eu prosperamos na nossa vida. Tá? Então, a gente vai estar falando alguns dias, nos meses que virão sobre esse assunto. Eu hoje vou só pincelar. Com certeza virão outros ministros falar sobre esse assunto e vai ser maravilhoso, porque fé vai chegar e você vai prosperar. O diabo não quer que a igreja prospere, o diabo não quer que você tenha recurso, porque ele sabe que se você tiver recurso, eu não sei você, mas na minha mão o dinheiro chegando vai direto para o reino. Então, ele sabe que se segura a sua finança, ele segura também a obra de Deus. Porque, sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu louvo a Deus por todas as pessoas que deram dízimo e oferta durante toda a vida deles, para que hoje eu estivesse aqui. Não é? Para que eu fosse evangelizada, alguém precisou ser enviado. Para que um dia eu fosse a uma igreja, alguém precisou pagar o dízimo para eu sentar numa cadeira e ouvir a palavra. Pessoas para trás de nós, nossos ancestrais, né? O povo de Deus que vieram antes, todos eles bancaram a obra de Deus para que eu e você estivesse aqui. E da mesma forma, nós temos a responsabilidade, né? Temos o bastão na nossa mão para correr e também fazer com que a obra de Deus não pare, ela continue para que venha ganhar outras pessoas para o reino de Deus. Esse assunto é muito importante. Então, a palavra de Deus diz, primeiramente, que Ele deseja que a gente prospere. A palavra de Deus também diz que Ele já nos abençoou, né, em Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, quando a Bíblia fala de toda sorte de bênçãos, está incluído prosperidade? O que é que você acha? Então, a bênção da prosperidade já está na nossa vida.
né? Já foi liberado pela cruz do Calvário, que eu, você, nós todos, a igreja do Senhor tem uma vida de prosperidade. E prosperidade na palavra de Deus, eu quero somente enfatizar isso, eu não vou pregar sobre esse conceito, essa, vamos dizer assim, essa linha do conceito de prosperidade, mas eu quero somente tocar em dizer que prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é ter uma ótima jornada, é ter uma boa jornada, é saber que o caminho que você segue com Deus, ele sempre vai ser de ascensão, sempre melhorando e nunca retrocedendo. Então não é só sobre ter dinheiro, mas hoje eu quero falar um pouquinho com relação a dinheiro, amém? Então, eu quero tocar hoje em 2 princípios, só 2, porque o tempo é muito curto, só 2 princípios que Deus colocou em sua palavra para que a gente prospere, tá? Então, pode ser que você nessa ministração fale assim, mas eu já faço isso. Mas tem gente que não faz. Ou pode ter pessoas que você vai encontrar pelo caminho que não faz, e aí você vai poder ensinar para essa pessoa, amém? Então, nada está perdido. O primeiro princípio que o Senhor colocou na sua palavra, na nossa vida, na vida dos seus filhos, na vida de toda a sociedade, o primeiro princípio de prosperidade é trabalho. Amém? E eu quero falar alguns versículos aqui, rapidamente, a gente podia assim, ser exaustivo com relação a isso, mas não é o nosso propósito. Mas em Provérbios capítulo 28, no verso 18, e se eu estiver falando muito rápido, é o relógio que está mandando eu falar rápido, tá? Mas você faz assim que eu dou uma desacelerada. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega ou na colheita ele procura e nada encontra. Então aqui a gente vê, na palavra de Deus nos mostrando, que muitas vezes a preguiça, a falta de iniciativa de trabalhar, de fazer alguma coisa, impede que uma pessoa prospere. Então, muitas vezes as pessoas pensam, é Deus, é porque Deus não quer que eu prospere. É porque as portas não se abrem. Mas você sabia que quando a gente quer trabalhar, a gente acha um meio, a gente encontra um meio, não é? A gente faz alguma coisa e Deus, ele vai abençoar o fruto da nossa mão. Ele vai prosperar o fruto do nosso trabalho. Então, muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, eu sei que com você já foi assim, comigo também, já aconteceu de, naquele momento, não ter a oportunidade de eu trabalhar naquilo que eu queria. Mas aí eu fui fazer outra coisa. Amém? Às vezes você fala, mas não tem o que eu fazer. Mas a gente encontra um meio, a gente dá um jeito, a gente tem uma fórmula para que a prosperidade de Deus encontre a nossa vida. A Bíblia também diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, eu acho que está escrito assim, aquele que não trabalha, né? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, a Bíblia é muito clara a respeito disso, a respeito do trabalho. Então, queridos, nesse momento, eu quero trazer para vocês atitudes com relação ao trabalho. Às vezes a gente está trabalhando, sim, a gente está empregado, tem carteira assinada, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas às vezes a atitude da gente no trabalho não permite que a gente prospere. Que atitudes a gente pode ter no trabalho da gente que faz com que a gente não prospere, que as coisas não funcionem? Primeiro deles, querido, murmuração. Tem gente que trabalha, mas reclama o tempo todo. Já chega no trabalho reclamando porque ganha pouco, reclamando porque trabalha demais, reclamando porque não gosta das pessoas do trabalho, reclamando porque não gosta do chefe, reclamando porque a vida é injusta. É tantas coisas, tanto tipo de murmuração, que isso, irmãos, vai afetar a tua prosperidade. Amém? Nós precisamos trabalhar com gratidão no nosso coração, mesmo que a gente esteja fazendo uma coisa que a gente não gosta. Mesmo que aquele trabalho que a gente está fazendo seja muito difícil, muito duro, muito cansativo, muito exaustivo, que não está dando retorno nenhum. Mas nós precisamos colocar a nossa boca em linha com a palavra de Deus e ter um coração grato, ter um coração que agradece pelo que tem. Às vezes, irmãos, acontece assim, das pessoas, já vi pessoas falando, eu estou tão cansada desse trabalho, eu não queria levantar hoje para ir trabalhar. Sabe o que é que muda essa atitude? É dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho trabalho. Há tantas pessoas que estão desempregadas, há tantas pessoas que estão entregando currículo e não estão conseguindo.
Mas eu tenho um trabalho, e isso já deve ser suficiente para dizer, Senhor, muito obrigada. E quando nós somos gratos a Deus, quando nós temos um coração que não permite a murmuração, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar você, que talvez esteja naquele trabalho que seja injusto, e Deus vai te colocar no lugar melhor. Amém? Mas a murmuração, ela vai atrapalhar a sua prosperidade. A murmuração, ela não vai permitir que você alcance maiores estágios em Deus. Então, a nossa atitude é muito importante. Olha só, lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 23 e 24, eu acho esse versículo muito poderoso com relação a trabalho. Diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que mesmo que você esteja fazendo um trabalho natural, por exemplo, você não está cantando no louvor, você não está no diaconato, você não está fazendo nada aqui dentro da nave da igreja, mas você está lá no seu trabalho, talvez cortando papel, você pode estar no seu trabalho varrendo o escritório, você pode ter no seu trabalho vendendo, você pode estar no seu trabalho operando, trabalhando como motorista, em diversas áreas, né? Como temos aqui professores, dentistas, médicos, pessoas que trabalham no comércio. A Bíblia diz que tudo que você está fazendo não é só o que você faz aqui no domingo, nem na quinta-feira, nem no sábado, entende? A gente tem o costume de separar a nossa vida secular e a vida espiritual. A gente pensa assim, quando eu estou servindo na igreja, é um serviço para Deus. Quando eu estou servindo lá no meu comércio, lá no trabalho, eu estou fazendo um serviço para os homens. Não, não é assim. Quando você está fazendo um trabalho no comércio, você está servindo a Deus lá naquele lugar. Quando a gente tem essa consciência que o que a gente está fazendo é um serviço para Deus, em tudo, a gente para de murmurar. A gente para de reclamar. Porque às vezes a gente também não reclama com a boca, mas a gente reclama no coração. Até aqui na igreja, estou escalado de novo. Né? Pelo amor de Deus, eu estou escalado toda semana. É um termômetro mostrando que a gente não está servindo de todo o coração. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer, tudo significa tudo. Então, seja aqui, seja fora. E olha só, deixa eu te falar um princípio importante. Quando a gente envolve o coração em o que a gente está fazendo, a gente transforma aquele trabalho em espiritual. Olha que coisa interessante. Para o judeu, é um dos povos mais prósperos, se não dizer o povo mais próspero da terra. Para eles, não existe esse negócio de secular e espiritual. Não existe. Tudo que eles fazem, seja que profissão eles tenham, eles veem aquilo como um serviço para Deus que vai reverberar na eternidade. Então, nós, como povo de Deus, às vezes a gente não está tendo excelência no que a gente faz, fazendo as coisas de todo jeito, porque a gente não faz para Deus, a gente faz para o povo. No que for fazer. Então, é tudo meia boca, entende? Entende esse termo, tudo meia boca? Vai fazer as coisas, mas não faz bem feito. Tudo que vai fazer, faz pela metade. Vai cantar, canta, chega na igreja, vai. Não estou falando que acontece isso no louvor, estou falando aqui por falar. Deus está inspirando, eu vou falando. Não estou falando de ninguém, não estou dizendo que o louvor é assim, nem tenho comunicação com eles. Mas olha, vai louvar, pega a música de última hora, vai tocar, eita, passei a semana, não treinei, então aqui de última hora eu me viro, né? Para Deus a gente faz de todo jeito. Isso são formas de que fazer que o nosso trabalho não prospera. Porque tem que ser de todo o coração, entendendo, eu não faço para os homens. Irmãos, essa questão de fazer as coisas para os homens e não para Deus tem derrubado muita gente. Porque eu vejo muita gente, né? Por que eu vejo muita gente? Não é porque é aqui que acontece, mas já aconteceu. Mas é porque há muito tempo que estou no meio do povo de Deus, há mais de 30 anos. E muita gente para de servir a Deus por tão pouca coisa. Porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, no meio do corpo de Cristo, a gente não vai gostar de muita coisa muitas vezes. Porque a gente está lidando com imperfeição e nós somos imperfeitos. E como família, toda família tem os seus atritos de vez em quando. Por mais que aquela família se ame, de vez em quando tem um atritozinho, não é verdade? Então, assim é no meio do povo de Deus. Mas tem gente que larga tudo e abandona a igreja, abandona o seu trabalho. Sabe por quê? Porque elas nunca serviram a Deus. Eu tenho muito cuidado, e eu fico até com cuidado de dizer porque eu mostro um egocentrismo. Mas eu quero dar um exemplo de mim. Às vezes, principalmente nos 2 últimos anos, que às vezes eu estava sentindo muita dor, né, antes da operação e até depois da cirurgia mesmo. Hoje foi um dia que eu senti bastante dor.
Às vezes eu vinha limpar a igreja e doía tanto, eu estava assim, tanta dor, mas na hora que queria vir uma murmuração, assim, tipo assim, nossa, eu não precisava estar aqui sentindo essa dor. Me vinha esse pensamento, falo para vocês honestamente. Eu não precisava estar aqui sentindo, porque o movimento do rodo, eu uso mais rodo do que vassoura. Eu sou daquelas que limpa já com o rodo. Então, eu fazia muito esse movimento, e é o rim direito, né? Era o rim direito que estava doente. Então, às vezes eu sentia dor e queria vir assim, eu não precisava estar aqui, eu devia estar em casa. Mas na hora eu corrigia meu pensamento e dizia, para quem é que eu estou trabalhando? Para quem é que eu trabalho? Na hora eu mesmo respondia, eu trabalho para Deus. Então, quem trabalha para Deus não reclama. Quem trabalha para Deus, serve a Deus e entende que é uma missão aqui na terra servir a Deus. Não é porque a gente... Não estou falando isso para vocês ficar com peninha de mim, amém? Não faça isso porque eu não gosto desse sentimento de peninha de mim. Isso não ajuda. Mas, irmãos, eu estou só abrindo o coração para dizer para você que quando você estiver fazendo seu trabalho lá no seu serviço, fora ou aqui, não deixe esse sentimento pegar você. Isso é do inferno. Porque no verso 24 diz assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Aleluia! Sabe, ontem na aula de escatologia aqui, que os jovens tiveram, o Sérgio falou um pouco sobre o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, vocês vão aprender no Rema, que não é um lugar de julgamento, mas é um lugar de recompensas, é onde a igreja será recompensada. Mas nesse mesmo texto diz que haverão pessoas no Tribunal de Cristo que elas não receberão recompensa nenhuma. Elas simplesmente estarão lá, elas vão ser salvas, elas entrarão nas bodas do Cordeiro, elas participarão do casamento do noivo, mas na hora de receber recompensa, elas não vão ter nada. E não é porque elas não serviram. Não é porque elas não estavam trabalhando em alguma coisa, mas é porque a sua intenção não era correta para com Deus. Deus sempre vai trabalhar com intenções. Sempre. A nossa intenção do coração é o que vai falar mais alto. Então, em tudo que a gente for fazer no nosso trabalho, esse é um princípio. Faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Outro ponto importante na questão do trabalho é diligência. Provérbios 22, verso 29. Diz assim, você vê um homem, vês um homem perito. Essa palavra perito tem versões também que diz assim, um homem hábil, na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Tem outro termo para essa questão de hábil. Quem tem outra tradução aí? Essa mesmo. Viste um homem diligente na sua obra ou no seu trabalho, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Então, a diligência é aquela habilidade de você fazer além do que foi pedido para você. O diligente, ele nunca vai fazer uma coisa meia boca. O diligente, ele sempre vai fazer melhor do que foi pedido para ele. A diligência, ela tem a capacidade de nos fazer prosperar também. É por isso que você vê, muitas vezes, pessoas que têm currículos e diplomas, mas ela não consegue prosperar no trabalho dela. Mas, às vezes, você vê aquela pessoa de um cargo muito mais simples, por exemplo, para dar um exemplo mais prático, na cidade de Maringá, por exemplo, tem 1000 pessoas que fazem bolo, certo? Mas você percebe que tem aquela pessoa que todo mundo vai lá. É aquela pessoa que trabalha com bolo que ela precisa dizer, chega, não posso mais pegar encomenda, porque todo mundo vai na porta dela. Com certeza, essa pessoa não era alguém negligente. Há uma diligência, porque quando há uma diligência, você dá o melhor. Quando você dá o melhor, as pessoas valorizam. Não é? As pessoas que têm essa diligência, ela vai ser colocada, aqui na Bíblia diz, em lugar alto. Mas eu te digo, ela vai prosperar. É por isso que, às vezes, alguém que faz um trabalho mais simples prospera, e, às vezes, outra pessoa não. Então, na nossa vida, que somos crentes, que somos filhos de Deus, nós precisamos ser pessoas diligentes. Pessoas que fazem o trabalho com excelência. Pessoa que não fica murmurando. Pessoa que faz bem feito. Eu te digo, jovem, quantos jovens tem aqui? Jovem assim, abaixo de 25 anos. Um pouquinho, pessoa de 30 para baixo. Mais um pouquinho,
Ou seja, o que eu quero dizer, você que está na idade ainda de estudo, tá? Jovem, você que não trabalha fora, eu quero te dizer que você tem um trabalho também. Qual é o trabalho do jovem solteiro? Ninguém vai se atrever a dizer? E estudar. Não pensa assim, meu pai e minha mãe trabalham, então assim, eles trabalham, eles que têm que prosperar. Você sabia que Deus tem prosperidade para a sua vida, jovem? Agora, hoje o seu trabalho é estudar. E eu vou te dar um conselho, que é o conselho que eu dou para as minhas filhas. Mesmo que você já seja formado ou formada, não pare de estudar. Porque se você continuar a estudar, você está mostrando que você é diligente no seu trabalho. E sabe, se você é diligente nesse trabalho hoje de estudo, Deus vai prosperar você. Estão comigo, queridos? Então, Deus, Ele tem sim esse desejo de nos prosperar. Porém, Ele precisa que a gente ajude Ele a nos ajudar. Então, Jeremias capítulo 29, outro ponto aqui de prosperidade dentro do trabalho, Jeremias 29, verso 7, eu estou só de olho no relógio. Diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Bota aquela antiga versão que estava, a primeira. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, tem versão que diz, na prosperidade dela, vós prosperareis. Tem uma versão assim. E esse texto, ele está falando relativamente do povo de Israel. Você sabia que o povo de Israel, eles ficaram como escravos na Babilônia por 70 anos. E sabe quando os israelitas foram para a Babilônia? Está aí, ó. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem para o Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso mostra para nós, queridos, que nós precisamos orar pela prosperidade do trabalho onde a gente está. E sabe que quando a gente fica murmurando pelo lugar que a gente trabalha, a gente não tem como aquele lugar prosperar. Então, voltando a Israel, Israel ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. E sabe, de um povo próspero e livre, eles passaram a ser um povo escravo, porque quem é escravo de guerra não tem direito de nada, não. E eles foram cativos lá, estava lá Daniel, né, a história que vocês conhecem, Daniel, Sadraque, Mesaque, rapazes inteligentes, capazes, pessoas prósperas em Israel foram ser escravos. Mas o conselho de Deus para aquele povo não foi assim, agora vocês vão murmurar porque vocês estão sendo escravos, injustiçados, vocês estão trabalhando agora num serviço que vocês não deveriam trabalhar, vocês estão sendo injustiçados nesse lugar. Não foi isso que Deus ensinou para o povo. Deus falou, vocês vão orar pela prosperidade da Babilônia. Parece contradizente. Orar pelo lugar que está lhe escravizando. Orar pelo lugar que parece injusto com você. Orar pelo lugar que você não queria ir. Pois esse é o conselho de Deus. Orem por lá, porque se vocês orarem por lá, eu vou prosperar lá. E vocês também prosperarão naquela terra. E é tão interessante que quando o povo volta da Babilônia, teve várias famílias que não quiseram voltar para Israel mais. Porque estava prosperando na Babilônia. Isso mostra que o local onde nós estamos não determina o nosso futuro. Como foi dito aqui, o dia de hoje não determina o dia de amanhã. O lugar que você trabalha hoje, se você for grato, diligente e fazer como para o Senhor, Deus prosperará você lá. Eu me lembro de um trabalho que eu tive, mas pensa no trabalho, irmãos, que aquela mulher lá daquele emprego, ela fazia questão de me humilhar. Ela fazia, sabe, você às vezes é provada a sua vida. A nossa vida é provada. E nós precisamos ter uma atitude certa quando a gente é provado. Porque se a gente tiver um coração correto, Deus vai colocar a gente no melhor lugar. E aquela empresa me pagava tão pouco, eu fiquei tomando conta praticamente de tudo na loja. Atendia as pessoas, atendia telefone, vendia produto. E toda vez que a dona chegava, ela só reclamava comigo e fazia questão de me humilhar. Eu já era crente. Não sei se tinha começado o rema já, acho que não tinha começado o rema ainda. E teve um dia que eu me lembro que ela falou para mim assim,
Você vai ter que limpar aí atrás desses freezers. E não era meu trabalho limpar debaixo dos freezers, estava imundo lá. E eu falei assim, eu não vou reclamar nem brigar com essa mulher. Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, mas quando eu estava limpando lá, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu tenho dado o meu melhor nesse lugar, mas essa mulher tem sido injusta comigo. Pai, me coloque no lugar onde o Senhor tem preparado para mim, porque eu sei que não é esse lugar aqui. Mas eu vou servir essa mulher de todo o meu coração e com diligência e integridade. E fiquei um tempo. Irmãos, passou uma semana, uma amiga minha passou na porta da loja e falou assim, você está trabalhando aí? Eu digo, estou. Ela disse, você quer ir para outro lugar? Eu quero. Você tem uma empresa de farmácia, uma rede de farmácias, que está precisando de uma pessoa, mas assim, não sei se você vai ter toda a experiência que eles precisam, que é para trabalhar com licitação de empresas, com tudo, da parte documental, né, de licitação de empresa, e você não entende nada disso, né? Eu falei, não entendo nada de licitação, nem de certidão negativa de nada. Ela disse, mas vai lá. Eu digo, eu vou, porque eu aprendo rápido. Realmente, graças a Deus, é um dom que eu tenho, eu aprendo muito rápido as coisas. Eu fui lá, eu disse, Deus está abrindo essa porta para mim, o salário era bem melhor. Eu ia ganhar 3 vezes mais, ia ter ticket de alimentação, vale-refeição, Unimed, ticket mais não sei o quê, ticket mais não sei o quê. Eu falei, eu vou lá. E fiz a entrevista com o dono da empresa, e ele falou para mim assim, você sabe mexer com essa parte? Eu falei, senhor, eu disse o nome dele, né? Seu Joãozito. Acho que tu conhece esse Joãozito, da Farma Dantas. Peça. Aí ele falou assim, você entende? Eu falei, não. Mas eu aprendo rápido, eu prometo, senhor. Ele falou, então venha segunda-feira, já está contratada. Ele era bem assim, né? Irmãos, e eu, graças a Deus, olhei para aquela mulher e falei, bye, bye. Porque Deus, quando você é diligente, Deus te coloca em lugares melhores. Mas nós precisamos fazer nossa parte também. E graças a Deus eu fiquei, eu acho que 2 anos e meio nessa empresa de farmácias. Aprendi muita coisa. Não foi fácil, mas, queridos, quando a gente tem esse propósito no coração, a gente tem o Senhor e a gente diz, Pai, eu não me conformo onde é que eu estou. Eu não aceito essa condição. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida. E você permanece naquele lugar sendo diligente, Deus vai abrir portas, e muitas portas para você. Amém, queridos? Aleluia. Eclesiastes 9, verso 10, diz assim, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Apenas a parte A. Tudo o que vier na sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Não seja molenga, sabe? Não seja preguiçoso. Não seja aquela pessoa, que eu estou esperando a vida passar. Eu não estou com coragem. Eu não gosto disso. Eu não quero. Irmãos, pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando que está desempregada, mas são pessoas que tudo diz não. Não, mas eu não gosto. Mas é muito longe. Mas é muito perto. Mas não tem isso. Irmãos, quando a gente quer que Deus nos prospere, a gente faz alguma coisa. A gente se levanta e faz alguma coisa. E quando Deus vê essa prontidão no nosso coração, Deus encontra em nós alguém que Ele pode derramar sua prosperidade. Segundo ponto. Meu Deus, está terminando, mas ainda vou falar um pouquinho sobre trabalho. Provérbios 21, 20. Diz assim, na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Isso aqui está falando sobre a administração que a gente tem a respeito dos nossos recursos. Então, diz que a pessoa que é sábia, ela não vai devorando tudo que ela tem. Então, o conselho de Deus, rapidamente falando para nós de prosperidade, não gaste tudo que você tem. Guardar alguma coisa também é sabedoria. Eu sei que a gente deve semear, eu sei que a gente não deve confiar somente no dinheiro, mas, irmãos, lembra quando José do Egito deu o conselho para Faraó? Ele disse, vai haver 7 anos de bonança, de fartura no Egito, mas não vamos consumir tudo, não. Vamos guardar 1/5 de tudo que for produzido, porque no tempo da falta nós teremos uma poupança, vamos dizer assim. Você entende? Então, é muito importante a gente não gastar tudo que chega na nossa mão e também não é para a gente gastar o que a gente não tem. Então, não gaste o que você não tem,
Porque tem gente que fala assim, eu não estou com nada, está tudo apertado, mas não pode ver um cartão de crédito. Não pode ver um cartão de crédito que se treme todinho assim, misericórdia. Gente, tem pessoas, filhos de Deus, que não têm estrutura de ter um cartão na bolsa. Não é para viver assim, querido. Nós não somos escravos disso. E eu falo com relação às mulheres que me perdoem, mas a gente vê isso mais com as mulheres. Ai, misericórdia, não posso pegar o cartão do meu marido. Calma, querida, você não é movida por isso, não. Você tem o controle do Espírito Santo. Pensa que amanhã você pode precisar desse dinheiro. Que você hoje gasta com aquilo que você nem vai usar. Gasta com coisas que você nem sequer precisa. O marketing, né? Eu fico rindo assim porque eu tenho uma pessoa na minha casa que trabalha com marketing, a minha filha, né? Mas ela é bem consciente disso. Ela diz, mãe, o marketing não é brinquedo, não. O marketing faz a pessoa comprar o que ela não precisa. Tem gente que não pode passar no shopping em nenhuma loja. Não, mas eu tenho que comprar. Você não tem que comprar. É sabedoria você ter controle sobre as suas finanças. Você não precisa ter toda semana uma roupa diferente. Não é, queridos? A Bíblia está dizendo, na casa do sábio tem azeite, né? Como é que ele diz? Tem azeite e tem tesouro valioso. Mas a casa do tolo é tudo devorado, é chegando e devorando. Não é assim, não faça isso com a sua vida financeira. Guarde um pouco, invista um pouco. Se controle, porque é uma das formas de Deus também prosperar e suprir seu povo, é quando Deus falar para você, guarde um pouco, deixe isso guardado, porque você pode precisar na semana que vem, no mês que vem, e você vai ter recurso. Amém? São conselhos da palavra de Deus. O segundo ponto que o Senhor nos faz prosperar é que nós devemos ter em tudo isso, que Deus é a fonte de toda a riqueza da terra. Então, mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente se esforçando, mesmo a gente sendo diligente, entenda uma coisa, a sua provisão vem de Deus. A Bíblia diz, vamos abrir aqui, em Salmo 50, verso 10, que Deus é o dono de todo o gado, de todos os animais, né? Todas as cabeças de gado, aos milhares de milhares de milhares, pertencem a Deus. Vamos dizer assim, Deus é um grande fazendeiro, não é? Deus tem provisão abundante. Deus tem fontes que não se acabam. Deus tem recurso para fazer chegar na nossa vida. Amém? Outro versículo interessante para mostrar para vocês que Deus sempre vai ser a fonte de tudo, é Ageu, capítulo 2, verso 8, tão conhecido no nosso meio, onde o próprio Deus diz, minha é a prata, pertence à prata, meu é o ouro, declara o Senhor dos exércitos. Então, toda pedra preciosa, toda riqueza, todo o gado, todo o ouro, toda a prata, tudo de bom que tem nessa vida, pertence a nosso Deus. Nós apenas somos mordomos de tudo. Nada pertence a ninguém. Observe, por mais rico que um homem seja, ele vai para a sepultura, ele não leva nada. A Bíblia diz que nós saímos do ventre da nossa mãe sem nada, e nós passamos para a eternidade sem levar nada. Tudo fica aqui porque nada é da gente. Tudo aqui tem a ver com mordomia, a forma que a gente administra aquilo que é de Deus. E se Deus é a minha fonte, se Deus é a sua fonte, não existe motivo de você ficar preocupado. Deus irá suprir a cada uma das suas necessidades. Deus tem lhe sustentado desde o dia que você saiu do ventre de sua mãe. Se lembre e observe, no dia que você saiu da madre, pessoas lhe alimentaram, pessoas lhe vestiram, pessoas lhe banharam, você dependeu de pessoas. Sabe, queridos, a gente não tem autonomia nenhuma. A gente dependeu de pessoas, foi Deus que nos cuidou, foi Deus que nos supriu, foi Deus que te trouxe até aqui hoje, independente da idade que você tenha. Do mais jovem, a dona Bilia, que é a mais experiente, ela pode, 27 ao contrário, mas ela pode te dizer que foi Deus que sustentou ela desde o dia que ela nasceu. Ela não tem pai, ela não tem mãe, mas ela tem Deus, e Deus tem sustentado ela. E assim é com você que é mais jovem. E assim é comigo. Ele é dono de tudo, querido. Se ele é dono de tudo, está tudo bem. Está tudo bem. Não fique ansioso e preocupado. Está tudo bem. Deus vai suprir, vai chegar. Sabe que Deus é poderoso para fazer você encontrar ouro? Já aconteceu conosco 2 vezes aqui em Maringá. E teve um dia
que a gente estava precisando mesmo. Um dia, há uns 2 anos atrás, eu acho, os 4, antes da pandemia, nós estávamos precisando. E aí, irmãos, fomos caminhar no parque do Bosque 2, aquele que a gente só caminha por fora. De vez em quando a gente faz umas caminhadas, que precisa. E a gente foi lá caminhar de manhã, caminhando lá. E Sérgio tem a vista muito boa, né? A vista de longe dele é muito boa. E aí ele passou e passamos assim pelo um local onde tinha acho que tinha uma academia dos idosos. Passamos por lá, ele falou, eu acho que eu vi um negócio. Eu digo, o quê? Ele, espera aí que eu vou voltar. Aí ele viu uma coisa brilhando no chão, caída na areia. Ele cascaviou e puxou uma corrente assim, com um pingente do Espírito Santo. Aí ele falou, olha o que eu achei. Eu digo, nossa, que lindo. Ele disse, tu vai usar? Aí na hora eu falei assim, rapaz, pela cor, eu olhei, analisei assim, eu falei, isso aqui é ouro, Sérgio. Não vou usar não, a gente vai vender isso aqui. A gente continuou caminhando e falou, Senhor, se é de alguém que perdeu, a gente encontrar alguém, né, procurando, a gente vai devolver. Mas se a gente terminar a nossa caminhada, ninguém procurar, é porque é presente de papai para nós. E terminamos o longo trajeto, ninguém procurou nada, ninguém perguntou nada. Fomos no local que vendia ouro. Hoje, irmãos, 1 grama de ouro custa R$300. Ele é dono do ouro, ele pode deixar cair umas gotas lá na sua casa. Eu creio nisso, irmão. Ele derrete só um pouquinho da calçada do céu, derrete umas graminhas e joga lá na tua casa, irmão. Ou se não, uma barra de 1 quilo. Oh, aleluia. E nós fomos lá, vendemos rapidamente. Eu acho que tinha uns 2 gramas, 2,5 gramas. Sabe que Deus, se você crer nele, Ele vai fazer vir de algum lugar e suprir a sua necessidade. Já é a 2ª vez que a gente encontra ouro no chão. Mas sabe, não vem em vão, Deus tem endereço certo, é a sua vida, é a sua casa, mas não reclama, não murmura, seja diligente, sirva ao Senhor e Ele vai honrar você. Amém, meus irmãos? Abra a Bíblia também em Deuteronômio, eu só tenho 5 minutos, não vai dar para a gente terminar, mas eu quero encerrar com esse texto, Deuteronômio capítulo 8, depois nós vamos continuar, né, nós ou os outros ministros falando desse assunto, para que fé chegue no seu coração e você entenda, eu vou prosperar. Prosperidade é para mim. Seja o qual for o seu trabalho, Deus prospera você. Amém? Porque essa é a alegria do Senhor, é a gente prosperando. Então, capítulo 8, verso 10 diz assim, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não esquecer do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado, os teus rebanhos, e aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas depois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que debaixo de um juramento Ele prometeu aos teus pais. Aleluia! Então a gente vê aqui que a vontade de Deus é que a gente mora em boas casas, que a gente multiplique, que a gente prospere. Porém, o que Deus tem contra é que depois de tudo isso que Ele fizer por a gente esqueça dEle.
E esqueça que foi Ele que deu. E esqueça que foi Ele que nos sustenta. E esqueça que a nossa capacidade para adquirir o que a gente tem vem dEle. Porque se não for Ele, queridos, a gente não tem capacidade nem de pensar, nem de respirar, nem de levantar de manhã cedo. Se não for Deus que nos dê saúde, a gente não consegue nem se levantar da cama. A gente não consegue fazer nada. Mas é Ele que nos habilita, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos provê, e Ele só quer que a gente reconheça isso. E quando a gente reconhece que é Deus, a gente não passa a ser avarento. O que é um avarento? Um avarento é aquele que ama o dinheiro. Você sabia que todo avarento, que todo amante do dinheiro, ele tem dificuldade de ser generoso. Se você encontra alguém que não é generoso, você pode ter certeza que você está encontrando ali um avarento, uma pessoa que ama mamon. Ela só pensa em acumular, ela só pensa em guardar, ela só pensa em ter. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia mostra o exemplo de algumas pessoas que foram amantes do dinheiro. Algumas pessoas que foram avarentas, e o fim dela foi destruição. Irmão, toda avareza, guarde sempre isso no seu coração, toda avareza vai te levar para uma destruição. A gente vê o resultado, por exemplo, da avareza na vida de Judas. Judas, ele conviveu com Jesus, ele fez milagres junto com Jesus, ele viveu com ele ouviu Jesus, ele foi pastoreado por Jesus, mas ele era um avarento, ele era um amante de dinheiro. Tanto é, queridos, que quando as pessoas, aquela mulher colocou nos pés de Jesus um bálsamo, um perfume caríssimo, ela derramou nos pés de Jesus, ele logo se levantou e disse, isso podia ter sido dado aos pobres, mas a verdade, a Bíblia diz, não é que ele tinha cuidado nos pobres, é porque ele era amante do dinheiro e porque ele roubava o gasofilácio de Jesus. Então, às vezes, o avarento, ele vem com essa história de boas obras. Ele vem com essa história, mas podia ter sido feito para os pobres. Mas, na verdade, ele gosta do dinheiro. E a sua avareza o destruiu, porque ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele amava tanto o dinheiro que ele negociou a vida de Jesus. E vendeu a vida do seu mestre, do seu amigo. Mas o final dele, irmãos, foi o suicídio e o desespero. A gente vê também isso na vida de Balaão. Ele se vendeu. Na vida de Salomão, Salomão foi um dos reis mais prósperos. Deus disse que ia prosperá-lo. Mas sabe como, a custo de que ele prosperou? Ele quebrou algumas regras que o Senhor tinha dado para ele. Quando Deus fez uma aliança com Salomão e disse que ele ia ser um dos reis mais ricos, Deus falou com ele algumas coisas. Eu não vou nomear tudo agora porque não dá tempo. Mas Deus disse, não acumule carro, não acumule ouro, não case com mulher estrangeira e várias outras coisas Deus falou para ele. Todas essas regras ele quebrou. Ele foi o homem que mais acumulou ouro, ele foi o homem que mais acumulou cavalo, ele tinha muito cavalo, somente pessoal, ele tinha 800, fora do reino. Ele mandava buscar o ouro puro de Ofir longe, ele acumulou, ele foi quebrando a regra. E sabe como é que ele terminou? Um macumbeiro, feiticeiro. Salomão não terminou sua vida, irmãos, agradando a Deus, ele terminou como um macumbeiro. Oferecia os seus filhos a deuses estranhos, oferecia sacrifício a Astarote, a Baal, a todo tipo de demônio ele oferecia sacrifício. Mas tudo começou com a avareza. Tira a avareza da sua vida, ela vai te destruir. Em nome de Jesus. Outro exemplo, Ananias e Safira, Novo Testamento. A Bíblia diz que eles caíram mortos aos pés dos apóstolos, porque amavam o dinheiro. Diz que tinha dado tanto, mas na verdade tinha dado só a metade. E o problema não é porque eles tinham guardado. O apóstolo Pedro disse para ele, qual o problema? O dinheiro era seu, você podia ter ficado com ele para você. Mas por que você está mentindo ao Espírito Santo? Dizendo que deu tanto e você não deu. Você não está mentindo para homens, você está mentindo ao Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele caiu morto imediatamente. Depois entra a mulher dele, Safira, e o apóstolo Pedro faz a mesma pergunta para ela. Foi por tanto que você vendeu? E ela disse, portanto. Ela segurou a mentira do marido. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, mulher, cuidado para você não ter a síndrome de Safira.
Qual é a síndrome de Safira? Você encobre o erro. Ao invés de você dizer, não, marido, não vamos fazer isso, não está errado, você fala, vamos fazer mesmo. Não vamos passar um pano quente no erro. Cuidado, porque nós somos levantadas para ajudar, não é para destruir. E a Bíblia diz que Safira caiu junto com seu marido. Naquele dia morreram os dois. Mas a raiz era a avareza. Diga assim, Deus quer me prosperar. Mas tem um caminho. Queridos, eu não vou falar tudo, não dá tempo, já terminou o meu tempo, hoje a gente tem ceia também. Mas Deus tem propósito na nossa prosperidade. Amém? Deus quer que a gente prospere. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu entendo e eu sei, é minha responsabilidade como enviada de Deus, querido. Eu não posso pregar só uma prosperidade para você sem responsabilidade. Sem te ensinar o caminho do trabalho. Sem te ensinar o caminho da excelência. Sem te ensinar o caminho da diligência. Sem ensinar o caminho do dar. Sem ensinar o caminho da verdade da palavra de Deus. Amém? Nós não estamos falando tudo, o ano inteiro nós estaremos abordando esse maravilhoso assunto. E eu sei porque sei que o Senhor fará grandes coisas na minha vida e na sua vida, porque o nosso coração estará puro diante dele, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu sou apenas um mordomo, o que o Senhor quiser eu farei. E sabe de uma coisa, você acumulará tesouros no céu. Amém? Existem tesouros a ser guardados no céu. Isso tem a ver com a mordomia que a gente faz aqui. Vocês recebem essa palavra do Senhor? Amém, eu também.